Nós compartilharmos a palavra de Deus e nós vamos estudar aqui um pouquinho desse capítulo 3 de Colossenses, irmãos. Que o Senhor possa falar no nosso coração. Queria lembrar os irmãos que no dia 24, agora do 11, nós teremos um encontro com Deus. Então, sem ser essa semana agora que vem, essa semana agora, na outra, já é o encontro com Deus. Amém? Então já fique preparado aí, em nome de Jesus. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E, acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há exceção para ninguém. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus amado, que a tua palavra venha sobre nós agora, nos corrija. Ó Deus amado, nos instrui. Senhor, nos direciona, Pai, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós repreendemos desde já o roubador da semente, o roubador daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nós não aceitamos. Ó Deus, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, a nossa mente esteja pronta, ó Deus amado, para processar tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar. E que o nosso coração seja uma terra boa, onde a tua palavra produza muitos frutos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Um texto maravilhoso que ensina como nós devemos viver aqui nessa terra. Um texto aqui, irmãos, que faz assim um resumo aqui para a gente ter uma vida abençoada, uma vida cheia da presença de Deus, em todos os âmbitos. Engraçado que o apóstolo Paulo aqui, ele faz assim um resumo mesmo em todos os ambientes que a gente vive, em casa, não é? No trabalho, lidando com nós mesmos, nossos sentimentos, as nossas atitudes. O apóstolo Paulo faz aqui um resumo, não é? E uma coisa que a gente vê é como que o homem está distante da palavra de Deus. Quando nós lemos um texto desse daqui, a gente começa a perceber isso. Como que o mundo está distante da palavra de Deus. Esses dias teve uma pessoa que me falou assim: esse mundo não tem jeito mais. Não tem escapatória. Esse mundo acabou e eu não vi. Esse mundo não tem como, não tem jeito. E cada vez que a gente observa, irmãos, para o mundo, a gente parece ter essa percepção mesmo. Nessa guerra que a gente está vendo lá em Israel, a gente está vendo atrocidade atrás de atrocidade, criança morrendo, e o povo sem um pingo de dó, parecendo assim que não é nada que está morrendo. E o negócio, a gente vê que cada vez as pessoas estão se importando menos. É menos sentimento, é menos humanidade, é menos amor. Tudo está ficando terrível. E as coisas cada vez mais caminhando para o lado das trevas. O ser humano está valendo menos do que um animal. Se você matar um animal, você vai responder muito mais pesadamente do que se você maltratar um ser humano. É algo terrível o que está acontecendo. Será que esse mundo tem solução? Fica essa pergunta aqui para nós. Será que tem solução para tudo isso que nós estamos vendo acontecendo debaixo dos nossos olhos? Para a violência, para as drogas, para as bebedeiras, para a prostituição. Hoje em dia, irmão, você vai aqui, antigamente, para a gente ver uma prostituta mesmo, era difícil. Mas hoje, você vai aqui, você não precisa ir longe. Você está vendo a prostituição assim, debaixo dos olhos, nos bairros. Antes era coisa que ficava lá para o centro da cidade, escondido. Hoje não, está espalhado para todo lado. Será que isso tem jeito? Tem jeito de mudar? Tem jeito de fazer alguma coisa? Será que nós podemos dizer que tem jeito ou não? Ou já acabou mesmo, como alguém me falou? Eu queria falar sobre isso hoje. Será que tem jeito da gente mudar essa realidade? Ou será que nós já podemos desistir e falar, não tem jeito mais mesmo, agora não precisa fazer nada? O tema dessa mensagem é a cura para o mundo. Será que tem cura para esse mundo? Será que tem cura?
Será que as pessoas que nós estamos vendo aí no lamaçal, julgada do jeito que está, tem jeito de transformar, tem jeito de mudar? Será que tem cura para esse pecado? Irmãos, a única solução que nós podemos encontrar está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única saída para esse mundo. Não tem como o mundo se recuperar fora da palavra de Deus. O mundo está tão distante, mas tão distante de Deus, que tudo que a gente vê, as articulações que está acontecendo, é tudo contrário ao que a palavra de Deus ensina. Tudo que a gente vê, todos os conselhos que tem no mundo, é o contrário do que a palavra de Deus ensina. Agora, nesse texto aqui, tem algumas coisas que, se nós queremos que esse mundo melhore, que as coisas venham melhorar, tem algumas coisas nesse texto aqui do apóstolo Paulo que nós precisamos fazer para que esse mundo melhore. Nós somos a saída, irmãos. A igreja é a saída. Se nós não estamos conformados, se quando a gente sai de casa, a gente vê alguém usando droga na esquina da nossa casa, se a gente vê as coisas do jeito que está próximo a nós, e a gente olha e reprova essas obras, como qualquer cristão vai reprovar, se nós pensamos assim, eu queria te dizer que nós temos a cura para esse mundo e nós podemos fazer alguma coisa para que esse quadro mundano venha mudar. Amém? Então, eu queria ler o texto aí de novo, vamos voltar para o texto. Colossenses 3, se você tiver fechado aí, Colossenses 3, verso 1, diz assim, 3:1, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Amém? Então, olha, a primeira coisa, se nós somos a esperança, vamos dizer, a cura para esse mundo, se a igreja é a cura para esse mundo, se ela pode fazer alguma coisa, qual que deve ser o posicionamento da igreja diante de tudo que está acontecendo? Será que nós estamos nos posicionando da forma correta? E se nós não estamos, será que a igreja tem uma parcela de culpa de tudo que está acontecendo e a igreja não está fazendo o seu papel que ela deveria fazer nessa terra? Será que a igreja está conseguindo se comportar diante do século 21 da forma que ela deveria? Ou muitas vezes, talvez, a igreja tem se omitido e tem falado, não tem jeito para esse mundo mais. E a igreja tem feito assim, eu já falei, eles não querem, azar é desse. Qual que é o posicionamento da igreja? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a igreja não pode enxergar com os olhos terrenos. E quando eu falo a igreja, eu falo os cristãos, nós. Nós não podemos enxergar o quadro aqui com os olhos terrenos. É o que Paulo fala. Ele fala assim, olha, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Enxergue as coisas espirituais. Enxergue as coisas que são do céu. Quando nós observamos isso na igreja, a igreja tem conseguido enxergar as coisas espirituais? Ou será que nós também, enveredados pelo sistema que o mundo tem nos apresentado, estamos esquecendo das coisas espirituais, estamos enveredando somente nas coisas daqui dessa terra? Será que os cristãos estão conseguindo fazer essa separação? Pensar nas coisas que são espirituais e esquecer as coisas que são terrenas, ou pelo menos colocar em primeiro lugar as coisas que são espirituais? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, se você
já morreu para esse mundo e já ressuscitou com Cristo, ou seja, se você é uma nova criatura, você precisa pensar nas coisas que são do céu, que são de cima. Ou seja, separe o terreno daquilo que é espiritual. Será que a igreja tem conseguido fazer isso? Uma outra coisa, que o apóstolo Paulo fala em outro texto, ele diz assim, olha, para nós não lutarmos contra pessoas, mas não lutarmos contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. É a mesma coisa que ele está falando. Quando nós olharmos para esse mundo, olharmos para aquilo que está acontecendo, nós não podemos enxergar pessoas, irmãos. Quando nós olhamos para aquela guerra, aquilo que aconteceu lá em Israel, nós não podemos olhar para lá e enxergar pessoas. Ah, esse grupo do Hamas, esse grupo que matou, são demônios, são principados e potestades, que entraram lá e mataram, principados e potestades. Porque se nós olharmos para essas coisas, enxergarmos pessoas simplesmente, nós perderemos a visão espiritual. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Nós não podemos lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Se nós nos posicionarmos, irmãos, contra os principados e potestades e esquecermos o lado terreno, a igreja estará na luta correta. Agora, enquanto nós estivermos enxergando, eles são homens maus, são pessoas ruins, nós não estaremos lutando como a igreja deve lutar. Amém? A segunda coisa, está no versículo 3 e 4, ele fala assim, olha, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, o que a igreja precisa fazer? Não só enxergar as coisas espirituais, mas também a igreja precisa valorizar a salvação em Cristo Jesus. Uma das coisas que se perde muito é essa valorização da salvação. Eu sou salvo em Cristo. Eu estou salvo. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa que não estou amarrado como antes eu estava. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós estamos ocultos em Cristo, ou seja, escondidos em Cristo. Você já viu, assim, quando uma criança está perto da sua mãe, como que a criança ela fica à vontade? Agora, quando ela está distante, quando ela está longe da mãe, ela fica tímida, né? Ela fica até mais fácil de olhar. O menino, quando é alguém que está olhando ele fica mais tranquilo, não faz tanta bagunça, basta ele ver a mãe ou o pai, não é? Quando o pai e a mãe chegam, o menino vira um serelepe e começa a correr, e começa a fazer, ele fica livre, ele fica, livre para fazer aquilo que quer fazer, porque sabe que o pai e a mãe estão ali para proteger, para guardar, não vai maltratar, vai cuidar dele. Ele se sente à vontade para fazer. Irmãos, nós somos assim com Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos ocultos em Cristo, ou seja, escondidos, protegidos por Cristo. É como se Cristo abrisse assim as suas asas e nós pudéssemos correr ali para debaixo na hora que a gente quiser e esconder nele, ficar escondido em Cristo. É assim que nós estamos escondidos em Jesus. E nós precisamos valorizar isso, a nossa salvação. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa, nós não somos dessa terra. Nós temos um Senhor que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, se nós temos Ele, nós temos que estar ansiosos também para a sua vinda. Como eu falei aqui da criança, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava, eu ficava toda hora, quando estava dando a hora assim dela chegar, toda hora eu olhava lá no morro assim para ver se ela estava vindo. Toda hora eu corria lá e olhava para ver se a minha mãe estava vindo. Uma ansiedade quando vai dando a hora da mãe chegar, não é? E nós precisamos ser assim com Jesus.
ter essa ansiedade, que ora, olhar para o céu. Nós já pensou, tem hora que eu fico, porque eu paro assim, irmãos, eu olho para o céu, eu fico admirando as nuvens, eu fico pensando, nossa, já pensou, eu estiver olhando aqui, esse céu já abriu, os anjos começaram a descer, e eu paro, tem hora eu fico pensando assim, e a gente precisa alimentar isso no nosso coração, a ansiedade pela vinda de Jesus, pelo nosso Pai, por aquele que vai vir nos buscar. O apóstolo Paulo está falando disso, sobre valorizar isso, valorizar a nossa salvação. Sabe qual que é o nosso problema? Porque tanta gente, às vezes, entra em depressão, sabe, fica numa tristeza terrível, porque a gente esquece, irmãos, dessas coisas, que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira. Daqui a pouco vai acabar tudo, Jesus vai voltar, vai nos buscar, estaremos com Ele. E quando a gente coloca a nossa mente só nas coisas dessa terra, só no que está acontecendo agora, esquecemos daquilo que é eterno, é lógico que nós vamos entristecer além do normal, além daquilo que é necessário. É lógico que tem hora que a gente tem que ficar triste, aconteceu alguma coisa, nós vamos ficar triste, é normal. Agora, entristecer além daquilo que é necessário, está errado. Nós precisamos lembrar que Jesus daqui a pouco virá nos buscar e tudo isso vai passar. Amém? Segunda coisa que eu quero falar sobre como nós podemos ser uma cura para este mundo, como que a igreja pode ser, como que ela pode se comportar. Versículo 5 diz assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é nos lembrar também, não só para onde nós vamos, mas nós temos que nos lembrar também, irmãos, de onde Deus nos tirou e nos libertou. Nós precisamos lembrar disso também. Eu era isso, eu era aquilo, hoje eu estou liberto. Olha de onde Deus me tirou. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, eu estava perdido e Jesus me libertou. Houve uma mudança na minha vida. Então, se houve uma cura em mim, se eu vejo isso em mim, na minha vida, eu posso olhar para o mundo e falar, peraí, se eu fui curado, aquelas pessoas podem ser curadas. Se eu fui curado, aquele que está lá fora sofrendo, pode ser curado também. Mas precisa de uma coisa, o quê? Versículo 8, diz assim, agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, não basta também a gente só olhar para trás, enxergar isso, saber que as pessoas mudar, se nós não anunciamos isso também, se nós não levamos essa mensagem. Por quê? Não adianta as pessoas só saberem que elas estão erradas. Não adianta a gente só saber também que o mundo está passando por problema. A gente fica olhando e fala, esse mundo está com problema, esse mundo está caído, esse mundo não tem jeito. Nós precisamos, irmãos, levar para o mundo que é preciso haver uma mudança. A mesma mudança que nós já experimentamos. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos a carta viva de Deus. Nós somos o evangelho vivo. Nós somos o exemplo para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Se as pessoas olharem para a igreja e ver a diferença na igreja, irmãos, o mundo vai querer essa cura. Por que que as pessoas andavam atrás de Jesus? O que tinha Jesus de diferente? Por que que as pessoas seguiam Jesus?
Eles mesmos diziam: esse homem prega como quem tem autoridade. Como assim? Jesus falava daquilo que ele vivia. Ele dava testemunho de vida. Ele era um homem íntegro, reto. Ninguém via Jesus fazendo aquilo que ele não dizia. E tudo que ele dizia era o que ele praticava. Ele tinha autoridade para falar aquilo que ele estava falando. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Como assim? A Bíblia diz que nós somos luz nessa terra. Se nós somos luz, irmãos, nessa terra, nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser diferente do mundo. Não tem como eu querer pregar para uma pessoa se eu sou a mesma coisa dela. Não tem como. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso estar misturado. Eu não posso estar fazendo as mesmas coisas. Eu não posso estar frequentando o mesmo ambiente. Eu preciso ser diferente. A igreja precisa ser diferente. Mas o que tem se pregado hoje é uma igreja que relativiza até mesmo a palavra de Deus. Pastores renomados estão pregando que precisa atualizar a Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Porque os escritos já ficaram ultrapassados. Já tem mais de 2.000 anos. Tem escritos antigos de mais de 3.500 anos atrás. Precisa ser atualizada. Então nós estamos precisando dar uma olhada de novo na Bíblia e fazer uma atualização. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia ensina que nós devemos ser diferentes mesmo daquilo que o mundo prega. E não querer parecer com o mundo. Vamos mudar o que está escrito aqui para a gente ficar parecido com o mundo. Que aí o mundo vem para a igreja. Não é essa a proposta. A igreja está para propor algo diferente do que está acontecendo lá fora. Eu estava vendo hoje mesmo um debate, às vezes eu gosto de assistir, e esse debate falava sobre a aceitação do homossexual na igreja. Como que a gente vai fazer? Como que a igreja vai trabalhar com isso daqui para frente? Porque, segundo eles, só vai aumentar agora. E como que a igreja vai trabalhar? Na forma de ver, irmãos, na minha forma de ver, a igreja, ela precisa amar, ela precisa respeitar, ela precisa abraçar, ela precisa cuidar, ela precisa fazer o mesmo que ela faz com o adúltero, o mesmo que ela faz com o drogado, o mesmo que ela faz com todos os pecadores que chegam na igreja. Não tem diferença. Agora, a mesma coisa que se cobra do adúltero, a mesma coisa que se cobra do mentiroso, do ladrão, a mesma coisa é necessário ser cobrado. O quê? Mudança de vida, transformação de vida. É isso que a Bíblia ensina. Porque se for para a gente viver do mesmo jeito que já está vivendo lá fora, não precisa da igreja. Para que a igreja? Em que a igreja vai servir se não for para transformar as vidas? Se não for para falar o que está certo e o que está errado? É isso que a igreja faz. A igreja, irmãos, ela é o termômetro para a nossa vida. Não é? Eu não sei se você, quando chegou na igreja, percebeu como que você estava errado em um monte de coisa. Quando eu resolvi seguir a Cristo de verdade mesmo, eu percebi como que tinha coisas erradas na minha vida e que antes eu não percebia, eu nem via. Eu estava fazendo um monte de trem errado, mas não percebia. Mas depois que eu cheguei na igreja, eu tive que começar a me adaptar. Larga uma coisa, abandona outra, larga outra coisa, e até os dias de hoje, irmãos, quando a gente vai fazer dar uma olhada, fazer aquela analisada, sabe, que a gente faz no dia de ceia, que a gente para e analisa o nosso coração, e cada um faz a sua autoanálise da sua própria vida, a gente vê que tem algumas coisinhas que a gente precisa tirar, que a gente precisa abandonar. Tem alguém talvez que a gente precisa procurar, que está chateado com a gente, ou que a gente está chateado com ele. A gente precisa da igreja para fazer
esse divisor de águas na nossa vida. Ou não precisa da igreja. Ou a igreja vai ficar olhando para o que está acontecendo no mundo e falando, não tem jeito, não dá para fazer nada, deixa do jeito que está. E nós somos os que temos a cura para esse mundo. Então, seja diferente. Essa é a força que a igreja tem. Ser diferente do mundo. Terceira coisa, versículo 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha aí, não basta a gente deixar as práticas antigas. Uma coisa que eu aprendi na igreja também é isso, que não basta a gente só deixar as práticas antigas, né? Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Não basta só eu deixar essas coisas para trás. Mas agora, no lugar dessas coisas, eu preciso adotar para a minha vida novas práticas, novas coisas. Agora, mandamentos de Deus, é aquilo que Deus manda fazer. Porque às vezes a pessoa até se converte, ela vai para a igreja, porém, ela até abandona as coisas antigas, mas fica um vago na vida da pessoa, porque o correto é, se antes eu fazia alguma coisa, eu deixei aquilo, eu preciso fazer agora outras coisas. Não é só deixar de fazer. E no verso 12, fala assim, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha para você ver o tanto de características boas que Deus tem para nos dar e que antes a gente estava fazendo coisas que não prestam, no lugar dessas coisas que estão aqui. Porém, gente, tem muita gente que vai para a palavra de Deus, vai para a igreja, né, aceita Jesus, porém não adota novos princípios para a sua vida, novos ensinamentos para a sua vida. Não basta deixar os ensinamentos errados, é necessário adotar novos ensinamentos e praticar eles. No verso 13 está falando, suportai-vos uns aos outros. Tem gente que não consegue passar dessa fase, de suportar uns aos outros. Né? Eu gosto desse versículo aqui, porque esse versículo aqui, irmãos, mostra para nós que não é com todo mundo que nós vamos dar bem, sabe? Na igreja, não é todo mundo que a gente vai morrer de amor por ele. Não é todo mundo que vai ser aquela pessoa que todo dia você quer encontrar com ela, que você quer bater um papo, que você quer sair com ela para tomar um açaí. Não, vai ter gente que você vai ter que suportar mesmo, no amor de Deus. Você vai ter que falar assim, nossa Deus, mas você vai suportar no amor de Deus. Agora, tem hora que a gente quer só aquelas pessoas que a gente quer sair, que a gente quer bater papo, mas a gente não quer viver essa fase aqui de suportar em amor. Se a gente passar a fase de suportar em amor, a gente vai para essa segunda fase aí, ó. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Olha aí, se a gente conseguir passar dessa fase aí de suportar, daqui a pouco a gente está perdoando. Daqui a pouco a gente está pedindo perdão. O nosso coração está se humilhando. Nós estamos aprendendo com Cristo. Então, adotar essas práticas que antes a gente falava assim, não, aonde fulano põe o pé, eu não ponho o meu. Você já viu isso? Aonde fulano vai, eu não vou. Aonde fulano está, eu não estou. Isso é dificuldade de suportar uns aos outros. Isso é dificuldade. E quem não passa da fase de suportar, vai conseguir perdoar? Como que vai? De jeito nenhum. Vai ter dificuldade. E o mundo vai ter dificuldade de enxergar que essa é uma igreja que tem a resposta
para a doença que o mundo está vivendo. Quarta coisa e última que eu quero falar. Versículo 14. Diz assim: e acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha para você ver, se a pessoa passa da fase agora de perdoar, ela consegue ainda se revestir de amor. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Quem consegue se revestir de amor, se reveste de Deus, do brilho de Deus, da presença de Deus, se revestir do Senhor. E essa é a forma de Deus curar este mundo, através do amor. É só o amor, irmão, sendo derramado sobre esse mundo, é que ele é curado. Não tem outra forma, não tem como. Agora a gente vê que é uma escala que a gente vai passando, que a gente vai vivendo. E se a gente não está disposto a começar a viver essa escala, daquilo que é necessário, aos poucos, nós nunca vamos ser revestidos desse amor que a palavra de Deus nos traz. Então Deus quer transformar esse mundo? Quer. Deus quer mudar tudo isso que nós reprovamos e vemos nesse mundo? Deus quer. Como que Deus vai fazer? Quando Ele conseguir revestir alguém de amor. Ou seja, quando nós estivermos reproduzindo o próprio Deus aqui nessa terra. Quando nós formos a luz desse mundo. Quando nós estivermos dispostos a ser luz onde nós estivermos. E uma pergunta que fica para nós: nós temos sido essa luz, irmãos, onde nós estamos? Será que nós, com as nossas atitudes, as pessoas nos ambientes que nós vamos, as pessoas olham para nós e vê algo diferente na nossa vida e fala assim: olha, essa pessoa aí é diferente. Tem algo diferente nessa pessoa. Tem alguma coisa diferente em você. O que aqui? Não sei. Mas tem alguma coisa diferente em você. Você traz uma paz. Tem alguma coisa em você. Nós precisamos, irmãos, nos revestir desse amor para nós curarmos esse mundo. Sabe, no versículo 18, aí, vai mostrando os frutos, né, de toda essa transformação que a gente vai vivendo. E o versículo 18 vai dar mais uma resumida nisso tudo. E ele vai falar assim: mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa mulher e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. E servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Irmãos, esse é o resultado de um mundo curado. É aí que Deus quer chegar. Dentro das famílias, dentro dos lares. Se nós vivermos como igreja, o que está escrito aqui, do versículo 18 até o 22, irmãos. Se nós conseguirmos reproduzir o que está aqui, você compreende que nós já estamos conseguindo viver o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui em Colossenses. Se nós conseguirmos fazer isso aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso núcleo familiar, nós já estamos conseguindo viver o que está aqui praticamente em Colossenses capítulo 3. E esse resultado que Deus tem para esse mundo vai ser através de nós, da igreja. E todas as vezes que nós criticamos o mundo, irmãos, é como se um hospital
estivesse criticando e falando assim: nossa, mas tem muita gente doente, nossa, mas tem muita gente lá que está precisando de um médico lá fora, precisando de ser curado lá. Você está entendendo? Está cheio de doença lá, mas quem que vai fazer esse trabalho para recuperar esses doentes que estão lá? No hospital. O hospital está preparado para receber os doentes. A igreja da mesma forma. É a igreja que está responsável por receber os pecadores, para que eles mudem de vida, para que eles sejam transformados. A igreja está responsável, a responsabilidade da igreja. É a igreja. Aqui, irmãos, no versículo 22, fala assim, olha: servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, mas não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha para você ver, no nosso trabalho, quando a gente está trabalhando ali, não é para a gente trabalhar como se a gente estivesse ali servindo a homens, mas servindo a Deus. Não fazendo para homens, mas fazendo como se fosse para o próprio Deus, temendo a Deus, porque Deus, na verdade, Deus que é o nosso patrão. É Deus, irmãos, é Deus quem abre as comportas dos céus sobre a nossa vida. Então, quando nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo para Deus. Mas tem muita gente que está lá no serviço: vou fazer isso aqui de qualquer jeito, estou cansado mesmo, ou nem vou fazer. Né? Isso dá um mau testemunho, isso daí vai mostrando que a gente não tem compromisso, isso vai acabando com a reputação do crente, da nossa vida como crente. No versículo 23, diz assim: e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Então a gente vê que não é só no trabalho, mas é em tudo que a gente fizer, fazei de todo o coração, não como se estivesse fazendo para os homens, mas para o Senhor. Verso 24: sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que servis. Nós servimos a Cristo. Então o que Cristo quer de nós? Que nós nos entreguemos por inteiro. Deus quer integridade da nossa parte. Se entregar por inteiro. Em quê? Em tudo que nós vamos fazer. Eu vou fazer alguma coisa? Faça de todo o coração. Como que é fazer de todo o coração? É fazer com paixão, irmãos. Com dedicação. Fazer bem feito. Sabe? Não é fazer aquele negócio de qualquer jeito. Não, vou fazer bem feito. Eu vou dar o meu melhor aqui. Isso é fazer com todo o coração. É o que a palavra de Deus nos ensina. Vai fazer algum trabalho? Faça com todo o seu coração. Ou seja, se entregue por inteiro. Irmãos, nós temos a oportunidade de transformar o mundo, de mudar esse mundo, de trazer cura para esse mundo. E quando eu falo para esse mundo, é aonde a gente alcança, onde a gente abrange. O cristão tem esse poder nele, de transformar, de mudar, de ser inspiração, de ser a luz. Mas sabe qual que é o problema? Nós fomos chamados para ser luz, mas muitas vezes o que a gente quer? Ficar escondidinho. Sabe, mas Jesus falou que ninguém pega uma luz e enfia debaixo de uma cama. Antes põe num lugar mais alto na casa, para que ela ilumine toda a casa. Então, nós somos luz, irmãos. E como luz, nós devemos deixar Cristo transparecer em nós, brilhar na nossa vida. Sabe, deixar com que o caráter, ou seja, as características de Cristo, se exale em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver atitudes de Cristo, atitudes cristãs. Se Cristo faria isso que eu estou querendo fazer, Cristo faria isso que eu estou pensando em fazer, e nós seremos a cura para esse mundo. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quando alguém me diz que esse mundo não tem esperança, irmãos, é a mesma coisa a gente dizer que a morte de Jesus foi em vão, que não adiantou nada. Quando alguém diz assim, não tem jeito mais para esse mundo, nós estamos dizendo, a morte de Jesus para essas pessoas dessa geração não vai fazer diferença. Pelo contrário, a igreja precisa ser a primeira a acreditar que tem jeito para esse mundo. Mas tem muito drogado. Tem jeito para esse mundo. O homem está muito ruim. Tem jeito para esse mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele vai ser derrotado. E a Bíblia diz assim que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus já veio, já morreu na cruz e deixou a igreja. A espada contra Satanás está nas nossas mãos. Somos nós que vamos guerrear. Somos nós que não vamos aceitar aquilo que o diabo está fazendo contra as nossas famílias, contra as pessoas que a gente ama, fazendo o que ele está fazendo no nosso bairro. Somos nós. Como que nós vamos fazer isso? Sendo um exemplo. Nós precisamos ser um exemplo e nós precisamos ter uma vida de oração, de clamor a Deus, de buscar ao Senhor, de repreender o diabo. Nós temos autoridade, irmãos, para colocar principados e potestades para fora do nosso lar, para fora do nosso bairro, para fora da nossa vida. Nós não podemos aceitar em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Que a autoridade da igreja seja demonstrada através da minha vida, através da sua vida. Que nós não venhamos de forma alguma esquecer de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós fomos chamados para ser. Nós somos chamados, irmãos, para sermos filhos de Deus. Antes jogados, perdidos no lamaçal de pecado. Hoje fomos restaurados por Cristo Jesus, fomos apresentados diante da sua presença, da sua maravilhosa luz. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, Senhor amado, que a tua igreja, ó Deus amado, venha tomar posse nessa terra daquilo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não queremos esquecer da responsabilidade, daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, venha nos dar força, venha nos dar entendimento, venha abrir os nossos olhos espirituais, que sejamos, Senhor amado, homens e mulheres temente ao Senhor, e tudo que formos fazer, Senhor, que venhamos fazer de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com paixão, ó Deus amado, pelo Senhor, pelo Evangelho, pela Tua obra. Senhor, nos ensina a Te adorar, que a Tua luz venha brilhar em nós, Pai. Fortalece aqui, Senhor, que cada um aqui nessa noite, ó Pai amado, seja um cristão autêntico, cheio do Espírito Santo, cheio da Tua palavra, cheio do Teu poder. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor amado, tudo aquilo que não te agrada. Senhor amado, todo espírito das trevas, todo poder das trevas que luta contra a tua igreja para desanimar o teu povo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, aqui nessa noite, que o Senhor venha nos revestir da tua presença, do teu amor, Pai. Aquele que olhar, Senhor amado, para cada membro dessa igreja, ó Deus, que venha enxergar a tua presença, o teu amor. Ó Pai querido, que o Senhor venha resplandecer na nossa vida, em nome de Jesus, e toda obra de Satanás, Senhor amado, seja desfeita, como o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Pai querido, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado, cheios da tua presença, cheio da tua graça. Nos leva, Senhor amado, debaixo da tua proteção.
nos guarda e nos livra de toda obra das trevas, de todo espírito contrário. Senhor amado, que diante de nós, Senhor amado, esteja a tua presença, os teus anjos, Senhor amado, que venhamos compartilhar, ó Pai amado, o teu reino a cada dia, que teu Espírito Santo esteja no centro do nosso coração, do nosso lar, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus amado, multiplique sobre a vida do teu povo a presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, meu querido, que a tua casa seja abençoada. Em nome de Jesus, que a tua casa seja como um lugar de descanso, um lugar de paz, de alegria, onde a presença de Deus reina e governa. Que o poder de Deus esteja repousado sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, vá em paz. Que o Senhor seja contigo.